Boa tarde a todos, estamos online. Quero desejar boas-vindas aos nossos telespectadores, não é? Via internet, pelo Facebook, não é? E dar boas-vindas aos nossos palestrantes. Hoje é o terceiro dia do nosso almoço com o Conselho, esse conjunto de lives que pretende discutir a biblioteca escolar e a Lei 12.244. Eu queria só, antes de apresentar nossos palestrantes, deixar um pequeno comentário, porque como as discussões extrapolam a live nos comentários do Facebook e das redes sociais, não é? Tem muita gente perguntando, a lei expirou, a lei 12.244 expirou, não está mais valendo. Eu quero dizer, a lei continua em vigor, gente. Ela a 12.244/2010, continua em vigor, só que o prazo que a lei determinava, não é, para a universalização das bibliotecas escolares, ele expirou. Então, o que é que isso significa? Que estados e municípios, né, inclusive as escolas de responsabilidade da jurisdição federal, elas podem ser responsabilizadas judicialmente por não estar cumprindo esse parâmetro que a lei determina, que é a universalização das bibliotecas. Hoje a gente tem representantes dos CRBs do Sul e do Centro-Oeste do Brasil, não é? Os nossos convidados são a Luciana Kramer, ela é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em Teoria e Prática de Formação do Leitor pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, tem mestrado profissional em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é analista bibliotecária na Procuradoria-Geral do Estado, também do Rio Grande do Sul, e presidente do CRB 10, que é da jurisdição do Rio Grande do Sul, e é professora da Universidade de Caxias do Sul. A nossa segunda convidada é a Gisele Freitas. Ela é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gestão de bibliotecas pela Universidade do Estado de Santa Catarina e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, também de Santa Catarina. Atualmente ela é presidenta do CRB 14, não é? E trabalha na Fundação Catarinense de Cultura. O nosso último convidado, não menos importante, é o Fábio Cordeiro, não é? Ele é graduado em Biblioteconomia e Direito, possui MBA em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento, possui mestrado em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação, é presidente do CRB1, que tem a jurisdição do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e é supervisor de gestão da informação da Embrapa, não é? Muito bem-vindo a todos, quero agradecer de pronto a presença, não é? Eu sempre me esqueço de me apresentar, eu sou o Felipe Alves, eu sou bibliotecário, sou mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Ceará e atualmente eu sou o gestor da Biblioteca Paulo Freire, da Academia do Professor Darcy Ribeiro, que é um equipamento da Secretaria de Educação de Fortaleza. Não é? Quero agradecer a presença de todos e para iniciar esse debate, não é? Eu queria chamar o questionamento. Como é que vocês avaliam a Lei 12.244 ao longo desses 10 anos, os esforços políticos, não é? De cada estado, os estados que vocês representam, não é? Como CRBs, e também se fiquem à vontade para falar do projeto de lei, não é? Que vem a substituir e alterar a Lei 12.244, que é o projeto de lei do Senado Federal 9484/2018. Por favor, quero começar com a Luciana Kramer, do CRB 10. A palavra é sua. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Felipe? Ok. Sim? Tá bom. É bom confirmar, né? Então, bom dia ou boa tarde, dependendo de quem já almoçou ou não, né? Eu quero agradecer ao CRB3, né, por essa oportunidade de a gente estar fazendo esse trabalho, que está ficando muito bom, né? Eu tenho acompanhado as lives de segunda e de terça, e é extremamente interessante a gente poder ouvir os colegas, né? Embora para nós que estamos no CRBs, essa questão da legislação ela já é extremamente presente, a gente está constantemente, né, em debate, em ações em relação a ela, mas a gente sempre tem um pouquinho a mais a aprender, então essas lives estão sendo muito boas. Então eu agradeço o convite, fico muito feliz de participar, em especial ao presidente Fernando Braga, né, e ao conselheiro Felipe, que está mediando as lives com muita competência.
E um forte abraço e também agradecimento aos meus colegas, né, Gisele e Fábio, que estão participando aqui comigo. Bom, sobre a tua pergunta, né, então, sobre a Lei 2.244, e já entrando também na questão do projeto de lei, porque essa lei é um marco muito importante para a nossa área e para a área para a educação no Brasil, né? A gente tem que ter consciência de que a lei, embora ela tenha algumas deficiências no sentido de ser muito singela, muito simples, né? Ela é uma lei extremamente importante porque ela coloca um marco regulatório, né, na nossa legislação da obrigação em todo o Brasil, né, da presença das bibliotecas em todas as instituições de ensino públicas ou privadas, em qualquer nível, né? Isso é uma coisa muito importante também, porque ela não deixa de cobrir o aspecto público ou privado, ou mesmo níveis de ensino, né, que em alguns momentos ficam negligenciados. Se a gente pensa, por exemplo, na educação infantil ou na educação técnica, né? Então, é uma legislação extremamente importante para nós, e como os colegas dos dias anteriores já comentaram muito, né, o nosso problema, um dos nossos problemas aqui no Brasil justamente vem no sentido de que a legislação existe, na prática ela é muito bem construída, mesmo quando, né, é uma legislação mais completa do que essa que nós temos, né, mas para que isso entre em vigor realmente, né, para que isso se repercuta em todos os locais do país, a gente tem aí algumas dificuldades. É necessário, então, um trabalho de toda a sociedade, um trabalho também de órgãos como o Ministério Público, como os colegas já mencionaram. E o projeto de lei 9484 de 2018, ele vem com alguma qualificação no texto da lei que eu particularmente considero bastante importante, principalmente no que ele se refere a o que é a biblioteca na escola, né? Eu acho que a primeira denominação de que a biblioteca é uma coleção de livros, enfim, como a 12244 aponta, é uma definição muito limitada, né, da potencialidade da biblioteca escolar. Então, eu vejo que o projeto de lei, ele traz uma redação mais semelhante ao modo como nós entendemos a biblioteca escolar. Se a gente pesquisa, por exemplo, os documentos da IFLA, que falam, né, de parâmetros de biblioteca escolar, traz muito mais esse viés de ser um equipamento cultural, de ser um equipamento para pesquisa. Então, o projeto ele tem essa importância. Tem também a questão do sistema, né, que o projeto cria, que aí eu não vou me estender sobre isso, porque eu acho que os colegas também têm outras contribuições a fazer. E tem a questão que a gente pode considerar negativa, que é o postergar, né, mais 4 anos. É, eu acredito que postergar não é uma boa alternativa, que nós temos que poder exigir, né, e nós, sociedade, eu me refiro, que a lei seja cumprida de imediato, mas o projeto de lei veio aí talvez um pouco tardiamente, e por exigir uma estrutura diferente, ele posterga o prazo. Mas falando em termos práticos, né, a realidade é que, mesmo com a lei até semana passada, né, tramitando para findar o prazo, agora com o prazo já finito, e depois de 4 anos, a nossa luta ela permanece a mesma, porque a gente vai precisar continuar no que diz respeito aos CRBs que fiscalizam o exercício da profissão, e muitas vezes nesse processo nos deparamos com instituições de ensino sem biblioteca, então vai exigir que a gente continue fazendo o procedimento que a gente já fazia de denúncia ao Ministério Público e de denúncia aos conselhos estaduais de educação também, que são órgãos que regulam a educação básica, né, nos estados, com exceção de instituições federais, que aí são reguladas pelo MEC, mas esse processo ele vai ser constante, ele já era feito, ele já era necessário e ele vai continuar sendo necessário. Então, eu não sei se eu já falei demais, né, mas para início do diálogo eu acho que seria mais ou menos isso que eu teria para comentar sobre a importância da lei. Gisele, com você a palavra. Bom, boa tarde, né, a todos. Agradeço o CRB3 pela iniciativa. Parabenizo os meus colegas, os que estão agora ao vivo e todos os outros que estão nessa gestão 2018-2020 e estão fazendo um excelente trabalho diante de tantos
tantos percalços que a gente vem. Quanto à questão da Lei 2.244, eu acho que a gente deve sim comemorar que o prazo, enfim, findou, né? É um motivo de comemoração, porque encontrávamos muito nas fiscalizações, as instituições diziam, mas o prazo ainda não se concluiu. Temos 6 meses, ainda temos 3 meses, né? E as ações, elas não evoluíam. Então, era sempre uma justificativa das instituições que, no fundo, a gente considera que não entendiam a real importância de se ter a biblioteca escolar nos seus espaços. Né? A gente precisa evoluir para fazer com que esses espaços sejam reconhecidos pelo trabalho que é prestado não só lá, mas pelo que ele representa, porque é como a Luciana falou, né? Vai além dos livros, né? Vai além do material impresso, é o trabalho prestado de informação àquela comunidade, nesse caso, a comunidade escolar. E nesse tempo de pandemia, a gente acaba tendo uma reafirmação da importância da questão da informação na sociedade. Eu não vejo diferente, conversávamos um pouco antes nos bastidores, e essa questão da informação, as bibliotecas até certo ponto poderiam ser vistas como essenciais. Por que não? Assim como a saúde, a segurança, se as bibliotecas fossem como equipamentos essenciais, poderíamos estar trabalhando de maneira mais ampla a informação e evitando problemas lá na ponta, como o da saúde. Só que no Brasil a gente não é preparado para isso. A gente tem muito que evoluir, fazendo inclusive que a sociedade fique do nosso lado, lute conosco, e não que nos veja como um órgão fiscalizador que quer fechar a biblioteca da escola, né? Ou o diretor entrando em de que aquilo não é uma biblioteca, é só uma sala de leitura. E é preciso entender qual é o conceito de uma biblioteca, o porquê é importante ter um profissional lá, porque esse profissional é capaz de ir além dos livros, evoluir num trabalho coletivo junto àquele grupo escolar, tanto os alunos, os professores e a comunidade do entorno, porque a gente sabe que os locais que mais precisam desses espaços de informação são carentes até, né? Que não tem nenhum espaço de socialização. E por que não abrir a porta dessas bibliotecas escolares para transformar num espaço de socialização da comunidade? E como a própria IFLA nos sugere e nos inspira, transformar essa comunidade a partir da biblioteca, né? Que é um dos objetivos que a gente trabalha na Agenda 2030, na transformação da sociedade através da informação. Eu acredito nisso e eu acho que esse um dos motivos de luta e permanece nessa discussão. Quanto ao projeto de lei 9484 de 2018, são meandres que a própria política se utiliza para prorrogar coisas de que não se preparou. E não há de ser visto como falta de tempo de planejamento, porque uma década é muita coisa, né? Um projeto que foi previsto para uma década, não dá para dizer que teve pouco tempo para se planejar. Teve pouca vontade, eu acredito, de investir nessa questão da legislação. Não foi falta de vontade nenhuma dos conselhos que, assim que essa lei saiu, já foi comemorada e a gente foi divulgando e fiscalizando, divulgando e fiscalizando. E ela sempre foi um instrumento nosso. Mas, de alguma forma, alguns entenderam, mas o reflexo ainda é baixo. Em Santa Catarina, nós temos um reflexo menor do que 50% de bibliotecas escolares, e isso não é bom. E a gente sabe que nos estados do Sul tem a fama de que essa qualidade é um pouco melhor, né? E o nosso reflexo não é bem esse que a fama nos antecede. Agora, quanto à lei, eu acho que, infelizmente, o projeto de lei ele vai voltar. Não é o que eu gostaria,
também não concordo com a questão da ampliação do prazo, por mais que o conceito seja melhor explicado, eu não vejo a questão de aprovar um projeto de lei por causa do conceito, porque nós já trabalhamos com esse conceito, né? Os bibliotecários, os profissionais já trabalham com esse conceito, mas vai ser uma luta grande para que ele não vá para frente. Acho que era isso. Vamos abrir agora para o Fábio. Obrigada. Obrigado, Gisele. A palavra é sua, Fábio. Bem, boa tarde a todos. Pessoal que está assistindo a gente, vou reiterar aqui tudo que a Gisele e a Luciana já falaram em relação à iniciativa, né? Para eu não ficar perdendo muito tempo aqui nos agradecimentos para o CRB3 e para vocês, mas falando da lei, eu considero que essa lei foi um avanço muito grande para a nossa área e também para a área de educação. Há 10 anos atrás as coisas eram muito diferentes, tecnologias evoluíram muito hoje para a gente estar querendo comparar o que a gente tem hoje com o que foi aprovado na época, mas ela é uma lei muito simples, justamente para que a gente tivesse esse poder de complementar ela futuramente, né? E também por outras regulações que a gente possa ter, como é o caso das resoluções do Conselho Federal de Biblioteconomia, que são complementares, né, ao objetivo principal dessa lei. Então, eu acho que esses 10 anos não foram totalmente em vão, né? Houve diversas iniciativas, pelo menos o Conselho Federal, até com a ideia de fazer o curso EAD à distância, para atender a falta de necessidades de profissionais justamente no interior do país, mas nem sempre as coisas chegam onde a gente quer, né? A gente teve aí, nesses 2 dias de debate, eu vi alguns comentários do tipo assim, que essa lei não pegou porque não tinha uma sanção, porque não tinha uma multa, né? Porque não tinha um punitivo. Mas eu acho que se fosse só falta disso, a gente não teria crime ambiental, né? A gente tem uma legislação ambiental farta, que tem uma série de sanções, uma série de multas, uma série de penalidades, e mesmo assim a gente continua tendo crime ambiental. Então, eu acho que, para essa lei ter pegado, a gente deveria ter traçado as instituições, não só o Conselho, mas eu acho que deveria ter sido traçado um planejamento estratégico em conjunto aí, de todas as instituições e principalmente dos bibliotecários, assim, em relação à sociedade, né? Eu vejo que esse âmbito da discussão da lei fica muito no nosso meio, né? E a gente não criou uma estratégia de levar essa discussão para fora, pelo menos não que eu tenha encontrado um registro muito forte disso. Dessa discussão fora do âmbito do bibliotecário, né? Eu mesmo, como presidente do CRB, eu assumi no começo da gestão em 2018, e foi aí que eu tive noção dessa lei, porque, na verdade, eu sou bibliotecário de biblioteca especializada, né, que é um ambiente totalmente diferente do âmbito escolar, e só fui tomar ciência mesmo dela quando virei presidente. Então, a gente acha que divulga muito, mas eu vejo que é uma coisa meio que comum na sociedade, né, a falta de conhecimento de leis. Talvez por eu ter uma dupla formação, né, em direito eu tenho mais interesse nessa área legislativa, no protocolo da formalização, mas eu vejo muito, às vezes, quando a gente, ano passado mesmo, né, quando estava perto de expiração do prazo da lei, eu vi muita gente me perguntando assim, e como é que está aquela medida provisória? E como é que está aquele negócio que tem uma resolução, não tem, de biblioteca aí, que tem que ter. Então, assim, é muito desconhecimento da lei, né? Até dentro do âmbito bibliotecário, essas dúvidas que surgem, como você abriu já explicando, né? Não é que a lei expirou o prazo da lei. Então, a gente precisa se apropriar muito da legislação da área, porque a gente, por incrível que pareça, a gente é uma profissão regulamentada, a gente tem um arcabouço de leis aí que nos protege, que nos configura como profissionais perante a sociedade,
e nem sempre a gente consegue fazer essa aplicação. Eu acho que a lei, para ela pegar, ela precisa de ter uma fiscalização forte da sua efetividade, né? E nesse sentido, o que eu vi nesses quase 3 anos aí, não só em relação ao CRB1, mas em relação aos outros CRBs, o CRB 10, por exemplo, é um que tem uma atuação muito forte de fiscalização, que eu vejo, o 6 também, inspirou a gente, inclusive no CRB1, para que a gente mudasse nossas práticas de fiscalização justamente nessa defesa de cumprimento da lei, né? Se não tiver as instituições ali responsáveis atuando ativamente, a lei realmente não pega, né? E em relação ao projeto de lei, eu não participei das discussões que tiveram, mas alguns colegas que participaram me comentaram algumas coisas. É aquela coisa, né? Você sempre está tentando ter um subterfúgio para ter mais um prazinho, para ter mais uma tentativazinha de prorrogar. E se eu não me engano, o pedido de prorrogação se eu não me engano, são 4 anos, né? Era para casar justamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Por quê? Aliás, não é a LDB, é a do Plano Nacional de Educação, se eu não me engano, né? Porque como a biblioteca escolar, né, ela não é uma lei da biblioteconomia, né, ela é uma lei que vai atingir principalmente o pessoal da área de educação. E o pessoal da área de educação, eles têm várias leis, né, e eles meio que se baseiam praticamente nessa dos planos decenais de educação. Então, essa tentativa, essa proposta de prorrogação que foi feita, se eu não me engano, foi até justamente para tentar casar uma coisa com a outra, no sentido de convencer o pessoal da educação. Mas eu, sinceramente, acho que isso não adianta, né? Eu acho que a gente já teve os 10 anos, eu acho que o que tinha para ser feito pelas instituições já deu prazo mais do que suficiente, né? E eu, particularmente, também não concordo com essa prorrogação, porque quanto mais a gente prorroga, menos as pessoas se preocupam em fazer. Né? Não, a gente ainda tem tempo, e prorroga e não faz. Pelo menos foi o que eu encontrei na minha experiência fiscalizatória dentro da região centro-oeste, né? E aí tem vários casos que a gente pode ir contando aí com o tempo. Não estou te ouvindo, Felipe. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim. Eu queria já engatar no outro assunto também pertinente, não é que o Marcos Rodrigues, ele está aqui chamando a atenção nos comentários, não é? Se já ouviram falar nas resoluções que os conselhos de educação, não é, de estados e municípios têm em relação às bibliotecas e às bibliotecas escolares, não é? Porque alguns estados, eles fizeram questão de colocar que toda escola, para ser aberta, não é, tem que ter biblioteca. Aqui no Ceará nós temos uma resolução municipal do Conselho de Educação que determina isso. No estado de vocês, como é essa realidade? Os municípios têm contribuído com isso, não é? E o Marcos também questiona, não é? Onde estão os bibliotecários, não é? Nos conselhos de educação. Aí, Luciana, você pode comentar? Sim, bem interessante essa pergunta do Marcos. É importante que a gente também, e quando eu digo a gente, toda a nossa classe, né, e nós que estamos nos conselhos, principalmente, que a gente atente para essa questão. Eu até ia comentar anteriormente e esqueci, mas o Estado do Rio Grande do Sul tem desde a década de 80 já essa regulamentação no âmbito do Conselho Estadual de Educação, com a indicação 3380 e a 3598, que determinam padrões e parâmetros para as bibliotecas das escolas da educação básica, né, seja pública ou privada, inclusive com isso, né, com fiscalização do próprio Estado, para que
nenhuma escola possa ser aberta, né, possa ser colocada em funcionamento sem o equipamento biblioteca, assim como tem outras indicações e resoluções do Conselho de Educação que determina parâmetros para outros ambientes e circunstâncias pedagógicas, enfim, das escolas, né. Infelizmente, a gente tem aí um paradoxo bem complicado, né? Porque ao mesmo tempo que para as instituições privadas, quem vai executar a fiscalização, pelo menos é assim no Rio Grande do Sul, dessas escolas são pessoas vinculadas às coordenadorias regionais de educação do Estado, a gente sabe que no próprio âmbito das bibliotecas escolares do Estado, né, das escolas do Estado, isso não tá sendo atendido. Essas indicações, 3380 e 3598, acredito que para quem é aqui do Estado e atua na área escolar, essas são resoluções de uso constante, né, porque elas determinam padrões, inclusive elas mencionam a Lei Federal do Bibliotecário, né, então, de uma maneira um pouco tímida, né, não exigindo, mas mencionando, não se pode, né, deixar de mencionar, enfim, o profissional bibliotecário, que é regulado pelas leis federais e cita a legislação, mas de uma forma muito breve, acredito até que é uma nota de rodapé. Mas existe essa menção. E elas são indicações que hoje a gente considera um pouco obsoletas, até pelo todo esse tempo que já existiu da década de 80 para cá. Obviamente que muitas das coleções que a gente desenvolve nas bibliotecas escolares hoje têm toda uma outra característica, mas são indicações importantes que vão dizer qual é o número mínimo de acervo que deve constar para cada componente curricular que a escola trabalha, para a literatura, acervo pedagógico para uso dos professores também. Então, tem uma série de informações importantes que, se seguidas, já trariam para as escolas, né, aqui do Rio Grande do Sul, um caráter de biblioteca bastante interessante. E aí caberia, claro, aos profissionais, né, bibliotecários e bibliotecárias, desenvolver para melhor ainda esses ambientes. Mas, infelizmente, a gente tem essa situação, né? Aqui no o CRB10, inclusive, tem esse hábito de fazer, não é nenhum hábito, né? É uma obrigação de fazer a denúncia ao Conselho de Educação quando nos deparamos com uma escola sem biblioteca, porque isso é uma coisa importante de compreender, que eu, Luciana, confesso que para mim é uma certa frustração da nossa atuação do CRB, mas a gente precisa atuar dentro do limite da legislação, né? E o CRB10 fiscaliza a profissão, assim como os outros CRBs, né? O exercício da profissão. Então, existir ou não existir biblioteca em uma escola não é exercício da profissão. Isso fere outras legislações. Agora está ferindo a 12244, já que venceu o prazo, né, para adequação, e também está ferindo essas indicações do Conselho de Educação, que já tem longa data, né? E o nosso Conselho Estadual de Educação aqui no Rio Grande do Sul não conta, até onde eu saiba, com nenhum membro bibliotecário ou bibliotecário. O que acontece é algum diálogo com a Secretaria de Educação, que tem profissionais, né, lotadas tanto no núcleo, né, da própria Secretaria de Educação, como em algumas poucas, né, muito poucas para o número de escolas que nós temos aqui, mas tem algumas. E em relação aos municípios, mesmo nos conselhos de cultura, a gente vê que é muito tímida a participação de bibliotecários e bibliotecárias. Né? Em conselhos de educação, eu não teria essa informação, mas uma informação interessante que eu gostaria de dividir é que o CRB10 participou com uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, no ano passado. Algumas conselheiras participaram, eu inclusive, nós desenvolvemos um módulo para um curso na modalidade de educação à distância voltada para conselhos municipais de educação. Então, o TCE do Rio Grande do Sul desenvolveu esse curso com o objetivo de orientar os conselheiros municipais de educação, que são pessoas da sociedade, né, de cada município, das comunidades, muitas vezes pessoas vinculadas a alguma área de educação, mas não necessariamente com todos os conhecimentos necessários para fazer parte de um conselho. Então, o Tribunal de Contas teve essa iniciativa de criar esse curso, que os conselheiros, então, ao ingressar no Conselho Municipal, fazer, e nós temos um módulo específico falando das bibliotecas que foi desenvolvido, então, pelo nosso grupo, né, de conselheiras e conselheiros do CRB10. Então, foi uma maneira também de nós
tentarmos colaborar nessa questão da valorização das bibliotecas nas escolas, né? E o retorno do Tribunal de Contas foi bastante positivo. Eu não tenho dados ainda dos participantes, porque as primeiras turmas foram realizadas no semestre passado. Eu não tive mais, infelizmente, informações de como é que foi, né, o desenvolvimento, mas são coisas que também precisam de algum tempo para se consolidar. Não sei se eu respondi totalmente a pergunta ou se tem mais alguma coisa que ficou faltando. Eu acho que sim, e até não é essa iniciativa que vocês têm de parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não é? Mostra que a parceria entre, não é, as entidades de classe, não é, e os órgãos do governo funcionam, não é, e trazem benefícios para toda a categoria. E queria passar a palavra para a Gisele, na realidade de Santa Catarina, Gisele, como andam essas legislações no âmbito municipal, estadual, que também vem a agregar a lei federal. Então, Felipe, muito bem lembrado quando a Luciana coloca que os conselhos fiscalizam a profissão, né? E não o equipamento, né? Se tem ou se não tem biblioteca. É claro que essa lei é um enorme subsídio, porque se tem uma biblioteca, ela precisa ter um bibliotecário. Esse equipamento não pode funcionar sem um profissional. Um hospital não funciona sem médico, e assim a gente segue com as atividades. Mas, em Santa Catarina, a gente tem aqui, o que eu posso destacar, são 2 resoluções do Conselho Estadual da Educação, que tem essa condição do equipamento biblioteca escolar existir. A 107 de 2003 fala da educação básica, e a 73 de 2010 fala das escolas de ensino técnico. Então, ela fala que precisa ter os espaços de biblioteca, acervo. Eu acho que é meio padrão essa construção dessas resoluções nesse sentido. Em compensação, por exemplo, no Estado, a gente não tem o cargo de bibliotecário criado dentro da Secretaria de Educação. Então, a resolução existe, mas a profissão não existe dentro da estrutura. Então, o que a gente não consegue é a abertura de concurso para iniciativas no serviço público dentro da educação do Estado de Santa Catarina, porque precisa criar o cargo, então precisa mexer na estrutura de cargos. E esse é um entrave enorme, né? Existe sim alguns municípios que possuem a legislação, possuem as resoluções, possuem o cargo de bibliotecário nas suas estruturas, e aí a conversa fica um pouco mais fluida, né? Um pouco mais sutil. Mas são raridades ainda, né? Não é uma realidade para todos os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, a gente também trabalha com essa questão da divulgação da lei e fortalecimento da classe através de grupos de discussão, através da participação nas universidades, não só em eventos, mas o CRB vai para as salas, né, fazer uma conversa com os graduandos. A gente também tem um termo de convênio assinado com o Ministério Público, onde a gente fez um diagnóstico das bibliotecas escolares com foco na capital, né, na cidade de Florianópolis, que é a palavra exemplo é forte, mas ela tem o cargo criado, ela abriu o concurso para que tivesse um bibliotecário em cada escola, e aí, então, ela pode ser um modelo. Precisa ser melhorado, mas ela é um modelo no Estado, e a gente fez esse levantamento, entregou os dados para o Ministério Público, que usa esses dados numa plataforma. Inclusive, ele já pediu outros dados e essa conversa continua. Né? Então, essa parceria em eventos, em discutir, ela permanece. Mas o Fábio também lembra, e eu concordo, que as nossas discussões acabam ficando muito no nosso núcleo, né? A gente não consegue, de alguma maneira, disso. E é onde a gente, talvez, esse planejamento precise ser melhorado, ser traçado para poder ampliar. Mas a gente, sim, tem conhecimento dessas resoluções dos conselhos, mas não é tão fácil a gente participar
da elaboração e das discussões nos conselhos, como a Luciana lembrou. Também desconheço participação do Conselho Estadual de Educação de algum bibliotecário. Era isso, não sei se... Obrigado, Gisele. A gente está vendo pelas últimas lives, né, a de segunda, a de terça, com a Marília, a Leina, não é, que há a inserção nas políticas públicas, nas leis do espaço, mas a exclusão do profissional. E passa, primeiramente, né, pela criação de cargos em estados e municípios, que é um assunto delicado, como você falou, porque entra a questão do orçamento, não é, público, nas contas públicas, e num período de crise, porque passamos, não é, e ao longo também dos anos anteriores, uma crise fiscal, não é, é muito complicado, e o discurso de gestores públicos acaba sendo, não tem verba, não tem dinheiro, né, mesmo tendo ali a lei impondo isso, né. Quanto às discussões que você chama a atenção, o Fábio também chama a atenção para que elas têm que sair da caixa, né, tem que sair da rodinha de bibliotecários e partir para a sociedade, né. O Fernando aqui está chamando a atenção nos comentários que o CRB3 tem feito várias ações, como enviou mais de 2.000, não é, ofícios, falando para gestores públicos, não é, secretários de Cultura e Educação sobre a lei, sobre a importância de se ter bibliotecas escolares, não é, e também a inserção do bibliotecário, né, nessa dinâmica da escola e da cultura, não é, além de algumas ações que é o Bibliotecários na Praça, que o conselho vai para a rua, não é, levando serviços, ações e conscientizando a população acerca também de leis sobre biblioteca escolar, biblioteca pública, né, entre outros assuntos relevantes à profissão. Fábio, eu queria a sua opinião sobre o tema, mas a gente tem uma pergunta também direta, eu acho que é o André Tavares, está aqui, não é, que ele complementa pedindo, né, como estão os avanços da lei a nível do estado do Mato Grosso? Com você a palavra. Bem, para as outras colegas é mais fácil, né, de fazer uma explanação genérica, porque, em geral, porque ela só tem um estado, e eu tenho 4 estados para cuidar, o que implica em 4 frentes diferentes que o CRB1 tem que atuar, porque cada estado é uma realidade diferente, é muito diversa, né, a situação de cada estado. Então, às vezes, quando a gente fala, teoricamente, né, o que seriam as situações, as pessoas não entendem, então vou até tentar passar um pouco dos exemplos, porque fica mais fácil de entender. Como a origem da pergunta veio em relação ao Conselho Estadual de Educação, eu acho assim, é uma estratégia, né, atuar junto aos conselhos estaduais de educação, junto aos conselhos municipais. É interessante que eles criem regras que acompanhem a nossa legislação, mas é uma estratégia muito trabalhosa e eu acho que ela é complementar. Tanto é que tem estados que a gente atua diferentemente aqui na minha região, na minha jurisdição, que são estratégias completamente assim, diferentes umas das outras. Por quê? Porque é a realidade daquele estado. Por exemplo, como a gente fortaleceu a fiscalização em Goiás, por exemplo, numa das defesas, num processo específico, numa das situações, o advogado apresentou uma defesa dizendo que tinha um parecer do Conselho Estadual dizendo que não precisava de ter bibliotecário dentro de uma biblioteca escolar, que era dispensável, né? Ou seja, veio uma norma do Conselho Estadual de Educação, um parecer deles, contrário à nossa lei, e foi aí que a gente fez valer e falou assim, olha, desculpa, o Conselho Estadual pode falar o que for, mas ele tem que estar de acordo com a nossa lei. Então, eu acho que, assim, são iniciativas complementares, porque é aquilo que eu te falei, né? A tentativa de prorrogação da lei se encaixar dentro de uma lei do ambiente educacional, porque eles não conseguem acompanhar todas as legislações correlatas que tem.
Então, nesse caso específico de Goiás, por exemplo, a gente falou, a escola foi condenada, obviamente, a gente falou assim, olha, avisa que esse parecer tá, a gente fez um ofício, né, avisando que aquele parecer não era aplicável, por quê? Porque tem uma legislação maior, tem uma lei, né, duas leis, inclusive, né, a 12244 e a 484, garantindo que a presença do bibliotecário na biblioteca. Então, aquele parecer era totalmente inválido, né? Então, eu acho que as estratégias dos conselhos estaduais de educação são estratégias válidas, mas que isso não é o principal. O principal tem que ser sempre a lei. Uma coisa que a professora Celi da UNB sempre ensinou para a gente foi essa questão da gente aprender a se impor como profissional e aprender a se posicionar, né? Eu acho que a gente precisa aprender muito a se posicionar em relação ao uso da lei, porque o que mais acontece é desculpa, gente. O que a gente vê nas fiscalizações de donos de escola ou gestores públicos tentando de subterfúgios para não aceitar nossa lei é impressionante. Eu tenho casos assim fantásticos. Eu tenho uma aqui no DF mesmo que num processo de fiscalização ela pegou e falou assim, a Secretaria de Educação não me disse que eu tenho que ter bibliotecário, né? E a gente falou assim, tudo bem, mas a Secretaria de Educação não precisa dizer, porque tem a Lei 12.244. A solução que ela deu foi até fechar a biblioteca, doar todos os livros e desmontar a biblioteca. Eu falei assim, você está tentando sanar uma irregularidade com outra irregularidade, né? Não é porque o prazo da lei diz que você tem até maio de 2020 que você pode montar uma biblioteca e desmontar. No dia que essa lei foi assinada, já era para ter biblioteca. Você tinha um prazo para, se você não tivesse, você passar a ter. O prazo não foi dado para você montar e ficar desmontando na hora que você quer, né? Então, essa pessoa também foi condenada, também foi uma ação de fiscalização nossa. E já pegando aí o gancho do André em relação ao Mato Grosso, que a gente tem uma conselheira muito ativa lá, Valdinei Almeida, ela faz um trabalho fantástico de ir nas prefeituras, isso ela é apoiada pelo trabalho dela, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Ela lida com o prefeito diretamente. E o que acontece? A maioria das bibliotecas públicas do interior, elas não são, às vezes são da cultura, mas na maioria das vezes elas são da educação. Então sempre tem um professor lá na biblioteca pública, porque aquela biblioteca pública é feita, às vezes, ela é da educação, mas ela age como cultura, enfim. Então, por exemplo, a Valdinella faz um trabalho fantástico no Mato Grosso de conversar diretamente com o gestor, de explicar por que precisa ter o profissional e tudo. E aí esse gestor acaba abrindo o concurso, né, para tirar, não para tirar o professor, né, mas para colocar o profissional, aí esse profissional vai pela educação, e aí, consequentemente, ele abre a vaga não só para a biblioteca pública, mas também para que haja bibliotecários cuidando das bibliotecas escolares, né? Aí a gente parte para uma realidade que é até díspare, assim, porque os bibliotecários, a maioria estão concentrados nas grandes capitais, e é difícil a gente levar pessoal para o interior. Às vezes a gente consegue fazer a abertura do concurso, mas não consegue preencher vaga, é uma coisa muito doida isso, né? Enquanto na capital já é diferente. Então, a gente, em relação ao estado do Mato Grosso, grande parte das vagas que a gente conseguiu abrir de concurso vieram não só pela Lei 4.084, mas também em consequência da 12.244. Né? Então, para o estado do Mato Grosso, a gente teve esses avanços aí, muitas pessoas estão sendo nomeadas até. O Mato Grosso do Sul foi um estado que foi o primeiro que eu cheguei a conversar com a secretária de Educação, logo no começo do mandato, mas a gente tem que entender que eu acho que a lei é para todos, né? Então, a gente tem que entender que a questão não é só biblioteca escolar de instituição pública, né?
é também para as privadas. A gente, no CRB1, a gente adotou uma estratégia de focar principalmente nas privadas, não porque o ensino da privada é melhor, mas por uma questão de estratégia mesmo, né? Porque abre vaga na hora, o cara não quer pagar a multa, se ele não faz o que ele paga, se ele não cumpre a lei, ele acaba pagando a multa, então isso entra como arrecadação para a gente fortalecer a nossa fiscalização. Mas o gestor público é uma tarefa muito complexa, né? A gente começou as negociações no estado do Mato Grosso do Sul e em seguida, que foi no meu primeiro ano de mandato, em seguida teve a eleição para governador, trocou o governo e aí trocou a equipe e aí você tem que fazer toda aquela gestão de novo. Então, a parte da escola pública, ela é muito difícil de resolver, né? Assim, a curto prazo. Né? A gente não abandonou, tanto é que a gente tem outras estratégias. Por exemplo, em Goiás, isso foi um trabalho muito forte da Universidade Federal de Goiás, junto com um deputado estadual, de criar o cargo de bibliotecário dentro da carreira do Estado, né? Porque não existe. E aí, fizemos a campanha e tudo, e quando a gente foi ver, foi vetado por quê? Por vício de materialidade, vício de iniciativa. Quem tinha que ter proposto a lei não era o deputado, mas sim o governador. Então, aí a gente esbarra nisso, os bibliotecários ficam assim, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente não se preparou, porque a gente não fez uma estratégia correta, não se atentou a esses detalhes. Então, a gente precisa de muito planejamento para as nossas ações, né? E a gente tem um mandato curto no CRB, a gente só tem 3 anos. Quando a gente termina os 3 anos, às vezes a gente é obrigado a ficar porque não aparece ninguém, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode dentro desse mandato e ir para as instituições públicas, o que a gente está defendendo, pelo menos no CRB1, é um projeto de longo prazo, né? Então, são 4 estados, são 4 pedidos para incluir bibliotecário aliás, só 3, porque no DF já tem o cargo. Mas, por exemplo, aqui no DF a gente está participando de um grupo de trabalho para revisar uma portaria que a Secretaria de Educação usa, que é um absurdo, que ela fala que o professor tem preferência na frente do bibliotecário, né, em cuidar da biblioteca. O professor readaptado. Ou seja, até o professor que não é readaptado, ele pode ser muito bom, mas o readaptado tem preferência na frente dele para ficar na biblioteca. Então a gente foi participar de um grupo de trabalho para tentar rever essas questões, ajustar a portaria deles com a nossa legislação, mas isso foi um trabalho que, assim, que a gente já está há 8 meses e ainda não conseguiu concluir. Veio a Covid e tal, então isso atrapalhou muita coisa. Mas são muitas frentes que a gente toma, né, e eu, pelo menos, estou com 4 estratégias diferentes, uma para cada estado em relação a essa questão dos conselhos estaduais e das secretarias estaduais, enfim. E até uma outra vez quando a gente teve no Mato Grosso em relação à lei, né, antes que eu me esqueça de falar aí, já lembrando do que o André pediu, a gente conseguiu com que o Ministério Público abrisse um inquérito, né, contra o Estado, em relação à falta de profissionais nas bibliotecas municipais, nas bibliotecas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, né? Que eles têm a rede do saber, tem poucos bibliotecários, tem mais pessoas que não são bibliotecários, então a gente conseguiu que fosse aberto um inquérito e que está em andamento. Então isso é uma tarefa que não é fácil de resolver, né? Eu vou até parar por aqui, porque como eu tenho mais estados, eu tenho que falar um pouquinho mais, né? Mas é isso. Fábio, só antes de você terminar, porque você tem muitos estados, né? O Wagner pergunta, né? Como vocês, né? Pergunta a você, também a Luciana, a Gisele, como vocês avaliam a sobreposição de políticas, né, no sentido de leis, não é? Porque ele dá o exemplo no caso do Rio de Janeiro, né?
legislação para bibliotecas escolares no estado do Rio de Janeiro, que parece entrar em conflito com a legislação federal, no caso a 12.244. Você pode complementar, Fábio? Aí a gente passa a palavra para a Luciana e a Gisele. Essa legislação eu desconheço qual seja, mas o que é importante a gente sempre lembrar é que a 12244 é uma legislação federal. A gente tem uma hierarquia de normas aí, que é o que eu sempre defendo, que independente do que venha Constituição, legislação infralegal, a gente sempre procura fazer com que a 12244 tenha preferência, e a 4084 também, por ser uma legislação até anterior, mas eu desconheço essa do Rio, então não posso nem falar muita coisa. Aqui no DF, o que aconteceu, por exemplo, foi essa questão dessa portaria, né, da Secretaria de Educação, por exemplo, que é a 380, que a gente está pedindo revisão, e assim, quando a gente entrava contra a Secretaria de Educação, eles falavam, não, mas a gente tem uma portaria, e eu dizia, olha, sinto muito, mas sua portaria não é superior a uma lei, né? Então, quando tem esse conflito, a gente busca atuar sempre por esse âmbito jurídico. A gente tem um assessor jurídico, o doutor Edivan, que foi recém-contratado, ele é muito bom e tem ajudado muita gente nesse sentido. Tá certo. Luciana, quer comentar? Sim, bom, o Fábio já explicou essa questão da hierarquia das leis, que é bem importante, né, que se tenha realmente esse entendimento, né? Isso acontece com bastante frequência, essas situações de legislações municipais ou estaduais que de alguma forma contrariam, né, a lei federal. E como é que a gente lida com isso, né? Vai depender muito da situação. Eu tenho lembranças de processos no CRB de fiscalização do exercício da profissão, de município que então tinha uma legislação diferente, que desobrigava a presença de bibliotecário ou colocava o professor na biblioteca, e a argumentação no processo do CRB 10, né? Existe uma legislação federal, a legislação federal está acima da legislação municipal. E isso dificilmente, ou acredito que é impossível que algum magistrado que vá avaliar o processo, se ele for ao judiciário, vá discordar disso, né? Isso é uma questão pacífica para a legislação brasileira. E nós tivemos até recentemente um caso que também é interessante comentar, porque é mais uma das ações que os CRBs praticam, quando existem editais de concurso público que envolvam ou a profissão, né, de bibliotecária e bibliotecário, ou ainda as atribuições que a legislação proporciona. Isso acontece com bastante frequência e a gente faz uma vigilância nos concursos que são divulgados aqui no estado do Rio Grande do Sul, e isso é um trabalho bem importante das nossas funcionárias, das conselheiras e dos conselheiros e da nossa assessoria jurídica também. E uma situação recente que nós tivemos era um município que, então, abriu o concurso com o cargo de bibliotecária e bibliotecário, né, com um cargo, na verdade, e não solicitava no edital o registro no conselho, embora solicitasse o bacharel em biblioteconomia, enfim, mas não aparecia ali no edital a questão da obrigatoriedade de ser registrado no conselho. E para outras profissões regulamentadas aparecia isso. Então, nós fizemos um contato via ofício, porque a gente tenta primeiro fazer o contato direto, sem ter que recorrer ao nível, né? E a resposta foi: existe uma legislação municipal que cria o cargo e nessa legislação não prevê o registro. Bom, mas nós então fizemos a réplica, ainda no âmbito administrativo, né, numa troca de ofícios. Bom, mas existe a legislação federal, é soberana nessa situação. Ainda assim, não houve a adequação do edital, então o CRB10 impetrou um mandado de segurança por meio da nossa assessoria jurídica, doutora Viviane, também muito competente, e o juiz prontamente, né, concedeu a liminar e o edital foi retificado. Então, essa é mais uma das ações que o CRB, né, que todos os CRBs do Brasil executam, e por isso a importância dessa estrutura complexa, né, de conselheiros participando, de funcionárias e funcionários atuando, e também de assessorias, né? Nós temos assessoria jurídica e contábil. Sem essas duas, nós não conseguiríamos desenvolver os trabalhos, né? E também seria interessante que contássemos com outras, mas a gente faz o que também o nosso orçamento nos permite, né?
eu acredito que em relação à pergunta era isso, né? Eu tenho algumas informações também sobre o que o CRB10 tem feito em relação especificamente a 12244, né? Quando a gente fala de bibliotecas escolares, que eu não sei se já é o momento de falar, Felipe, ou se eu aguardo Eu vou para o pedir só final. que você guarde essas colocações para o final, porque aí a gente encerra a live com as ações dos CRBs. Não é? Aí, Gisele, você quer comentar? Então, Felipe, aqui em Santa Catarina a gente tem encontra também algumas legislações municipais, né, que algumas ferem, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que complementa, porque não tem o que se mudar, é vertical isso, né, temos uma hierarquia, a lei federal, ela é superior, ponto. Isso é ponto passivo. Mas sim, as legislações regionais, estaduais e municipais, elas devem existir, porque é uma força política dos profissionais daquela região, para que venham somar, agregar aquele ponto que de repente ficou obscuro. Principalmente já que a gente já falou que a Lei 12.244 é uma lei um pouco mais simples, né, um pouco mais enxuta, vamos dizer assim, e que tem muito a ser esclarecida ou melhorada ou afinada, então as regiões elas podem ter essa força política, essa evoluir para criar legislações, resoluções, parâmetros que venham somar essa legislação, né? Aqui em Santa Catarina, a gente teve uma conquista no ano passado, que foi uma cadeira de arquivos, bibliotecas e museus no Conselho Estadual de Cultura. Foi a primeira vez na história do Conselho Estadual de Cultura que se conseguiu uma cadeira para se discutir especificamente onde se enquadra a biblioteca, e é também um item de pauta. Nós temos uma representante bibliotecária eleita pela sociedade civil, então é importante que a gente esteja envolvido nesses espaços. Eu concordo com o Fábio que a questão de estratégia com as bibliotecas escolares, no sentido de públicas, né, da rede pública, é extremamente complicado. Extremamente complicado. O que é necessário fazer, no meu ponto de vista, é definir as estratégias e trabalhar de forma mais assertiva. Não quer dizer que a gente vai alcançar todo o sucesso previsto, mas a gente tem que tentar trabalhar de forma mais assertiva. Não dá para passar numa rua e fiscalizar todas as escolas daquela rua, né? E sendo que a gente tem apenas um fiscal, um dia para fazer aquela região. Então, há um trabalho de planejamento anterior que às vezes não é visto, que ele é extremamente necessário. Quanto aos concursos, o Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região também trabalha nessa questão de ler os editais, conta muito com a parceria dos envolvidos, né, dos candidatos que verificam, pede registro, não pede registro, isso aqui é característica bibliotecária, eles estão pedindo nível médio, enfim. O pessoal denuncia, a gente consegue fazer esse monitoramento a pronto, mas acaba, quando esse monitoramento, por exemplo, extingue uma vaga, nem sempre esse resultado de fiscalização é bem visto. Isso é interessante. Então, tem as vagas que são frutos da fiscalização e que uma prefeitura abre e às vezes não passa ninguém, o que também é frustrante, porque é toda uma luta e depois não passou ninguém. Tem aquele que passa e a vaga não é preenchida, porque chama 1, 2, 3, é para o interior e ninguém vai. E tem quando o CRB luta e acaba tendo uma retificação do edital, extinguindo a vaga, porque era nível médio, com categoria, com características de bibliotecário, e a prefeitura, por exemplo, decide retirar isso, e aí a gente também é visto como vilão. Então, são frentes distintas, nem sempre fáceis, mas a gente tem que continuar trabalhando com o que a gente tem, recursos e legislações. Acho que era isso. Bom, eu queria, né, nessa penúltima rodada de discussão, eu não poderia deixar de trazer esse tema em pauta. Saiu recentemente, eu acho, o ano passado, uma matéria na Biblio
sobre a crise da biblioteca escolar nos Estados Unidos, não é? Há um declínio de bibliotecários escolares lá, não é? A matéria foi escrita até pelo Christian Breiner, e ele vai trazer vários argumentos, né, mostrando por que esse declínio, falta de investimento em políticas públicas, né? E eu pergunto, se os Estados Unidos está em crise, não é? O Brasil está em quê? Levando em consideração esses 10 anos, não é, fora o descaso histórico que nós temos com a biblioteca escolar no país, que é uma dívida na educação brasileira, uma dívida histórica que os nossos governantes têm com a sociedade, não é? Como vocês avaliam isso, não é? E quais os desafios do bibliotecário escolar que já se apresentavam anteriormente, não é? E agora, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, que é totalmente atípico, não é? Que estão enfiando o virtual de goela abaixo de todo mundo, não é? Não que a virtualização, o mundo digital seja uma coisa negativa, porque tem muito a agregar, não é? Mas a forma que está acontecendo hoje, não é? Uma imposição também por conta das medidas sanitárias, não é? E que deve se estender a posteriori, não é? Como isso se apresenta de desafio para o bibliotecário escolar. Eu queria saber a impressão de vocês. Fábio, você pode começar? Nossa, vai começar logo por mim, gente. Essa pergunta que você fez aí para mim é uma tese de doutorado, porque é muito complexa. A realidade dos dois países é muito diferente, realmente. O Brasil caminha passos lentos em várias áreas, não é só na nossa, o que acaba, mas assim, acaba refletindo muito na gente, né? Então, o que eu posso dizer é que, assim, a gente precisa, talvez, trabalhar melhor nosso marketing, né? Essa questão das novas tecnologias, essas coisas virtuais e tal, muitas vezes tem gente que acusa a gente de não estar evoluindo, mas eu, particularmente, eu trabalho numa empresa de pesquisa que é baseada em conhecimento, né? E a gente tem nossas bibliotecas físicas e geralmente aparece sempre um chefe, alguém querendo dizer, vamos modernizar isso aqui, sendo que a gente já está com repositórios digitais, sendo que a gente já está avançando em várias tecnologias, a gente já está envolvido. Às vezes, por exemplo, todas as publicações do site da Embrapa só estão disponíveis porque tem bibliotecário ali por trás alimentando tudo aquilo. E aí, como a pessoa vê aquela coisa que, como muito simples, como está tudo pronto, não imagina que tem todo um trabalho por trás ali da gente, de bibliotecários se envolvendo e trabalhando naquilo. Então, eu acho que a gente tem que, como provavelmente a gente está falando mais para o bibliotecário aqui, eu acho que é muito importante que o bibliotecário se aproprie dos seus espaços, defenda sempre os seus espaços, não tenha medo de tecnologia, se adapte, né, procure mostrar que às vezes já está até adaptado e às vezes a gente precisa explicar o óbvio, né? Essa é a grande verdade. Muitas vezes a gente precisa explicar o óbvio. Então, eu acho que dentro do que você responde, do que você me perguntou, acho que o que eu teria para falar é isso: se apropriem, não tenham medo de dizer como o bibliotecário é importante, como que a gente atua. Às vezes você tem que falar como se estivesse explicando as coisas para uma pessoa de 5 anos, mas é importante a gente falar, explicitar e fazer com que a sociedade também nos entenda, né? Acho que é isso. Obrigado, Fábio. Luciana, com você. Essa pergunta é bem interessante. Eu concordo com o Fábio que podia ser tese de doutorado ou pelo menos uma live assim de umas 6 horas para a gente debater, trazer especialistas, né, para discutir conosco. Mas tentando responder dentro das minhas limitações, né, eu acho que a questão de comparar, nós nem conseguimos comparar, né, Brasil e Estados Unidos nesse sentido, porque se os Estados Unidos está em crise, e eu quero deixar bem claro que para mim padrão Estados Unidos não é necessariamente um padrão a seguir, mas a gente tem muitas, a questão da valorização das bibliotecas lá se tem, sim, né, muitas qualidades nisso, mas se está existindo uma crise, um declínio, o Brasil, por outro lado, nunca chegou num patamar satisfatório, né? A gente ainda continua caminhando para tentar chegar talvez um nível ideal que não se sabe, né, quando que a gente vai conseguir chegar.
E isso não diz respeito só às bibliotecas, né? Isso diz respeito à educação também no nosso país, à própria questão do panorama de leitura, né, do nosso país. Então, para não discorrer muito aqui sobre questões que eu acho que a gente poderia estar ouvindo também outras pessoas interessantes sobre isso, eu quero fazer uma indicação para quem estiver nos assistindo, para que escute, né, o episódio número 9 do podcast Biblioteco, que é um podcast que eu estou participando, que tem o Rafael Cavalcante e o Ricardo Queiroz. E no episódio 9, se não me engano é o 9, tá? Se eu estiver errada, vocês verifiquem ali. Nós conversamos com a professora Gláucia Vaz, que é bibliotecária e é professora da Biblioteconomia da UFMG, e ela traz um panorama histórico dessa questão da evolução da educação no nosso país e o que isso diz respeito às bibliotecas e à leitura. Então, são informações muito interessantes para a gente compreender um pouco melhor essa nossa situação, o nosso contexto atual, né, como um país com poucos leitores, um país que não valoriza a biblioteca. Então, fica a recomendação para quem tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre o assunto. Gisele? Olha, não sei se é mais fácil falar em primeiro ou depois do Fábio e da Luciana, né? Mas, enfim, eu concordo que não dá para comparar o incomparável, né? O Brasil e os Estados Unidos, e acho que se a gente tiver que comparar, a gente pode comparar com referências, assim como disse a Luciana, que são ainda melhores, né? E está muito relacionado à questão da educação, basicamente a cultura, né, de um povo que é distinto. E outra coisa que a gente não pode esquecer, e eu acho que isso faz toda a diferença, acredito que isso faz toda a diferença, é que a gente não está trabalhando com mídias apenas, impresso ou digital, a gente continua trabalhando com pessoas, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com pessoas. Cada realidade sempre vai ser uma realidade diferente. Esses investimentos precisam, mas a gente precisa de dados para que esses investimentos cheguem. Então, como eu peço algo se eu não sei o que é necessário? Se eu acho que, né? Então, os investimentos em pesquisa, não necessariamente pesquisa científica, mas em pesquisa da comunidade, por aquela biblioteca, por aquela equipe do seu entorno, vai reverberando e vai fazendo a diferença, né? Então, eu preciso conhecer o meu leitor, eu preciso conhecer as suas necessidades, eu preciso conhecer o seu ambiente, porque, como você disse, Felipe, agora a gente tem que estar fazendo tudo de modo virtual, obrigatoriamente, e aí a gente tem que promover a leitura, só que o meu leitor, ele não tem acesso à internet, ele não tem computador, ele não tem, então como eu faço isso? Eu não posso entregar o livro porque eu tenho que manter o distanciamento social. Tá, e como que a gente faz? Então a gente precisa relembrar que a gente trabalha para e com pessoas. E se a gente não conhecer a realidade dessas pessoas, não vai ter evolução que seja considerada auge ou decadente, né? Então, não é uma biblioteca linda, com toda a tecnologia, livros novos, tantos títulos premiados e vazia, né? É esse o auge? Ou é uma biblioteca mais simples, com livros doados e cheia de gente sentada pelo chão? Então, o auge de um é diferente do auge de outro, né? Quais são os nossos objetivos? A gente tem que prestar bastante atenção nessas comparações que a gente faz enquanto profissional e enquanto equipamento ambiente que a gente trabalha. Porque é muito fácil a gente dizer, fulano trabalha na Biblioteca Nacional, vamos botar assim, tá? Que é uma referência, eu acho que deve ser, ou no Gabinete Real de Leitura. Tem lugar mais lindo nesse país? Para mim, não tem. Mas será que, de fato, ele é uma biblioteca ideal? Uma biblioteca onde os leitores não conseguem chegar nos livros, eles precisam de um atravessador? Será? Né? Para uns, sei. Para outros, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses auges, investir nas estratégias e conhecer a comunidade. Não vejo outra maneira. Acho que é isso. Obrigado, Gisele. Esse é o alerta para
não é? Pensarmos, retomarmos, não é, o pensamento no usuário, que é o foco de toda a biblioteca, é super importante, não é? Até porque depois dessa pandemia, não é, há indicativos que vão surgir em gestores públicos de uma virtualização das bibliotecas, não é? E a gente sabe que as realidades são muito diferentes e conflitantes, e a gente tem que levar em conta isso antes de transformar toda a biblioteca numa biblioteca digital, uma biblioteca virtual, mas sem pensar no usuário. Né? Por isso que é fundamental ainda mais a presença do bibliotecário, né, agindo junto com políticas públicas, não é, no Conselho de Educação, no Conselho de Cultura. É uma tecla que vem sendo, não é, batida nessas últimas lives, a inserção do bibliotecário, não é, na questão do desenvolvimento de políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Para encerrar nossa live, visto o adiantado da hora, já é 13h42, né? Eu queria pedir, não é, as considerações finais de vocês e antes que vocês mostrassem quais as ações do CRBs, não é, de cada um, não é, tem feito ao longo desses 10 anos da Lei 12.244, né, para que ela fosse efetivamente cumprida, né, os esforços de vocês, de cada CRB. Eu sei que vocês falam pelas suas gestões, não é, mas se puderem falar também dos esforços de gestões anteriores, seria muito bom para mostrar para todo o público, né, a maioria que está nos acompanhando são bibliotecários, mostrar os avanços de cada região. Vocês hoje estão representando o Sul, né, o Centro-Oeste, né, eu começo com a Luciana. Então, tá, vou tentar não ser muito longa, tá? Vou ser mais breve. Bom, interessante, né, que a gente consegue fazer alguns comentários sobre o histórico da lei, porque a gente também acompanhou, né? Eu que já sou bibliotecária mais ou menos desde que a lei surgiu, né? Acompanhei alguns trabalhos do CRB e a gente, no trânsito das gestões, né, a gente também dialoga muito. Uma questão que eu acho que é importante pontuar aqui do CRB10 é que, tão logo a lei surgiu, né, o Conselho Federal de Biblioteconomia lançou o projeto mobilizador sobre ela. Né? Então, aqui no CRB10, como é que ele tomou corpo? Se instituiu a realização de fóruns. O nome do fórum é Fórum Gaúcho pela Melhoria de Bibliotecas Escolares e Públicas. Então, também abrangeu a biblioteca pública. E ele é um fórum que ocorre, que se reúne, né, em municípios diferentes. Já ocorreram mais do que 50 edições, eu acho que 51 para ser exata, desse fórum desde 2009 ou 10, agora não tenho certeza, porque ele mais ou menos começou ali junto com a lei. E participaram, né, desse fórum, então, muitas pessoas profissionais, estudantes da área de biblioteconomia, profissionais da área de educação também, em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Inclusive, teve uma edição que é muito mencionada, que eu, infelizmente, não fui, que foi a edição que se passou na fronteira ali, que teve profissionais do Uruguai também participando. E para quem tiver curiosidade de procurar, né, no repositório do Conselho Federal de Biblioteconomia tem um livro, Biblioteca Escolar Presente, que é um livro que mostra um pouco dessa trajetória do fórum, né? E o fórum, então, tinha a função de levar para os municípios essa discussão, eram sempre convidados autoridades do executivo e do legislativo municipal para que houvesse esse movimento, né, falando das bibliotecas escolares nos municípios. Os processos de fiscalização, os colegas já comentaram, a gente também tem que agir estrategicamente, né? E a fiscalização aqui no CRB10 não é diferente. E a ideia é que a gente possa abranger as instituições públicas e as instituições privadas também. No que diz respeito ao exercício profissional nas instituições privadas, eu concordo com o que o Fábio diz, a gente tem às vezes um resultado muito mais imediato no trâmite do processo administrativo quando existe uma escola com biblioteca sem profissional, né, muitas vezes no processo, sem ir ao judiciário, sem ter necessidade de aplicação de multa, a situação já é corrigida. Então, acho que isso é importante mencionar, embora não esteja diretamente
indiretamente está ligado a 12244, né? Quando a gente consegue também que seja cumprida a legislação do profissional, e a gente vê alguns casos de instituições que depois que recebe o profissional, e esse profissional, então, ele é competente, e ele se imbui da responsabilidade que ele está ali por ter o primeiro profissional que vai atuar naquela instituição, que até anteontem desconhecia que nós tínhamos uma formação específica, né? Fazendo um bom trabalho, muitas vezes o retorno que a gente tem é: eu não sabia todo o potencial que esse profissional tinha, e agora que eu tenho, eu nunca mais vou abrir mão, e eu quero aumentar a carga horária, porque, sabe, então a gente tem esses retornos muito interessantes das entidades privadas. Não são todas, né, mas ocorre com frequência. Em relação às escolas públicas, né? Então, o CRB10 permanece fazendo essa fiscalização às escolas municipais e estaduais. Em relação ao estado do Rio Grande do Sul, que é uma demanda muito mais robusta, né? Se a gente for verificar que o Rio Grande do Sul tem mais de 2.000 escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Nós estivemos, né, reunidos com esse governo que iniciou em 2019, né, em uma oportunidade com a Secretaria de Educação, depois não conseguimos mais que o secretário nos recebesse, né, na ocasião foi em abril de 2019, houve também uma audiência pública na Assembleia Legislativa que debateu o assunto no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia, acredito que esse é o nome completo da comissão. Então, nós tentamos traçar esse contato com o Executivo e com o Legislativo Estadual, para que a gente pudesse ali ter apoio, e esses atores, né, da política estadual têm condição, né, de levar o debate e concretizar ações por um outro nível. Infelizmente, a gente não teve sucesso. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma situação de muitas bibliotecas terem fechado ao longo de 2019, porque o último concurso para profissional que existiu aqui, os profissionais foram nomeados em 1994. Desde então, foram 100 profissionais, se não me engano. Desde então, o número só diminui quando as pessoas vão se aposentando, né? E esse número não é reposto. Então, as bibliotecas das escolas que estavam em funcionamento eram mantidas por professores. O atual governo, né, do estado decidiu que os professores deveriam retornar para a sala de aula, porque há também um déficit de professores, né? Então, tudo isso foi levando às situações que a gente tem hoje, pelos dados que a gente tem, cerca de 50%, né, no mínimo, das bibliotecas, das escolas com as bibliotecas fechadas. Então, a gente vem atuando no sentido de pressionar o executivo, e também tivemos agora em fevereiro desse ano a instauração do inquérito por parte do Ministério Público, né? Nós representamos ao Ministério Público toda essa situação, e o Ministério Público, então, na pessoa da promotora Daniele Bolzan, instaurou o inquérito, e já compreendendo, nas palavras dela, desde o início, que havia ali uma clara irregularidade, né? A legislação, tanto a legislação 12244, quanto a legislação do profissional, inclusive as indicações do Conselho de Educação, tudo isso foi levado em consideração, e o inquérito está tramitando. Uma outra coisa bem breve, já para encerrar, que eu quero chamar a atenção, é que as lives anteriores falam muito da questão da LDB, e como nós, né, não estamos aparecendo nessa legislação. E aí nós nos deparamos com uma outra situação que pode ser negativa para nós, que é: hoje o Rio Grande do Sul tem um governo que tem uma tendência a enxugar a máquina pública, né? A ideia é que o Estado seja menor, e que as parcerias público-privadas, que as organizações sociais, que o mercado privado se estabeleça com mais força, suprindo algumas coisas que até então entenderíamos que seria do poder público. E isso é uma tendência, talvez, que ocorra nas bibliotecas escolares, né? Se houver o suprimento desses cargos, há uma grande possibilidade de que seja neste formato. E a LDB prevê que o professor deve ser de carreira, mas não contempla outros profissionais que também são importantes para as escolas, né, e a educação. Então, a gente vê aí uma outra situação que não haveria uma irregularidade
suprindo essas bibliotecas, por exemplo, com uma empresa terceirizada que vai colocar profissionais. Só que a gente sabe que essa é uma precarização do nosso trabalho de bibliotecárias e bibliotecários, provavelmente com salários muito inferiores do que um profissional de carreira teria, né, um servidor de carreira. Então, nos leva para uma outra circunstância que aí, para muito além do Conselho Regional de Biblioteconomia, toda a sociedade precisaria se mobilizar de alguma forma para também poder tentar rejeitar esse tipo de atitude. Né? Isso passa por diversas esferas e oportunidades democráticas que a gente tem. Mas só para finalizar, né, falando um pouco em números dos nossos processos, né, só na nossa gestão, que começou em 2018, nós já tivemos 8 processos julgados pela ausência de profissional bibliotecário nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. E esses processos têm um montante aí de 96 de multa, né, de 96 anuidades de pessoa jurídica pelo menor valor referencial. Como é que funciona isso? Quando a gente multa uma instituição pessoa jurídica, a gente utiliza por padrão o valor da anuidade para a pessoa jurídica, que é um pouco maior do que a de pessoa física que nós pagamos, né, como profissionais. Então, existe aí várias frentes de trabalho, como os colegas já mencionaram, seja da fiscalização, seja da nossa atuação junto a órgãos, né, do Executivo e do Legislativo. Nós também tentamos, no ano passado, passar 2 emendas populares, né? A Assembleia Legislativa do Estado tem a possibilidade de que se crie Luciana, a gente está com um probleminha na sua conexão. Tá a partir de pessoas físicas com o número de pessoas que nos ouvem ainda. Tá travando Parece um pouquinho. Que voltamos, né? Então, só para finalizar, essa questão das emendas, que nós protocolamos solicitações de emendas ao orçamento estadual, né, ao plano plurianual, que é um plano que o Estado faz, né, então, para 4 anos, e a lei orçamentária anual também, que ocorre todo ano, né, como o nome diz, e nós, infelizmente, tivemos as emendas rejeitadas pelo relator da lei. Então, isso também é uma iniciativa que a sociedade civil pode desempenhar, seja, né, com as entidades de classe capitaneando, seja também pessoas físicas, né. Então, eu não sei se eu já não me estendi demais, mas basicamente era isso. Quem quiser mais informações sobre o que a gente tem feito, entre em contato também conosco, que a gente tem sempre muito prazer em explicar. Muito obrigado, Luciana. Eu vou passar a palavra agora para a Gisele. Bom, o CRB 14, nesses 10 anos, ele tem trabalhado bastante, né? Acho que todos os conselhos têm trabalhado bastante, isso perpassando desde do foco que é a fiscalização em loco, até a realização através de parceria de painéis, de eventos, de folders, enfim, de onde a gente pudesse alcançar a divulgação e a valorização do profissional em si, não só do bibliotecário escolar, mas de todo o conjunto de profissionais. Nós também realizamos a gestão do CRB 14, a história do CRB 14, ela tinha um ponto de vista, vamos dizer assim, pacífico, no sentido de orientar, conversar, sempre foi uma fiscalização com poucos, não com poucos frutos, tinha fruto de novas vagas de trabalho, mas não havia sanções, né? Então a gente não penalizava, conversava 1, 2, 3, 4, até a coisa se resolver. E no final da última gestão, a gente teve o nosso primeiro processo julgado, né? Nessa nossa gestão, nós já julgamos mais de 30. Tá? Então, a gente faz uma conversa inicial, faz o auto de infração quando
necessário e depois multa. Por quê? Porque a gente já percebeu que as pessoas, elas não têm 5 anos, né, Fábio? Mas por mais que a gente às vezes explique como se elas tivessem 5 anos, a gente percebe que eles entenderam e mesmo assim se pautam em coisas improváveis, em legislações regionais, em que a lei ainda só vai vencer em maio, e, enfim, injustificativas. Então a gente viu que a gente poderia e deveria utilizar o que a lei nos permite, que é a aplicação da penalidade. E tem feito isso. E isso, com certeza, traz um pouco mais de agilidade, traz alguns poréns também, né? Porque as pessoas querem saber por que foram multadas. E aí a gente tem que fazer de novo toda uma explicação. Mas o alcance, ele é bom, eu acredito que a gente esteja sendo visto enquanto conselho em todo o estado de Santa Catarina. Não conseguimos, claro, fiscalizar todas as instituições, muito menos averiguar em loco todas as denúncias. Sim, averiguamos através de ofícios, através de contatos telefônicos, mas em loco é muito complicado, como a Luciana disse, são dezenas, centenas de escolas e ambientes. Isso que aqui a gente está especificamente falando de bibliotecas escolares, não estamos nem falando em outros lugares de atuação do bibliotecário, como empresas que fazem trabalho de biblioteconomia e não têm esses profissionais registrados, ou nem elas são registradas no conselho. São muitas as frentes de trabalho, e como o próprio Fábio falou, que às vezes só quando a gente mergulha no conselho é que a gente tem noção desse mar que é. Porque quando a gente está na calçada, do lado de fora, é muito mais fácil julgar. Quando a gente está do lado de dentro, a gente consegue sentir esses entraves de trabalhar com legislação que altera plano de cargos e salários, de trabalhar com emendas e de ter que participar de sessões da Câmara de Vereadores ou estadual, de ter que esperar horas no gabinete do prefeito e ter a sua audiência cancelada. E isso não é tão simples, mas é extremamente necessário. Então, eu aproveito para as 100 pessoas aí que ainda estão nos assistindo, que informam que esse ano a gente vai ter eleição, né, da gestão dos conselhos, que se inscrevam, que formem chapa e que somem, façam a diferença, né? Deixem o seu legado, apresentem o seu trabalho. A sociedade precisa de gente nova, de melhorar o que a gente tem feito, porque a gente dá o nosso melhor, mas sempre alguém pode melhorar. Eu acho que isso é interessante. Gisele, desculpe interromper, eu peço só que você seja um pouquinho mais breve, porque o Fábio precisa então sair vai, daqui Fábio. a pouquinho. Já terminei. Pode falar, Fábio. Obrigada. Depois a gente volta com você. Não faça isso, porque senão a gente fica até amanhã. Não, imagina. Eu vou... Assim, é até difícil falar o que a gente fez ao longo desses 10 anos, porque são muitas ações, né? E a gente está com um tempo limitado aí, eu pelo menos sim, eu vou tentar não me estender mais do que 3 minutos, mas é o seguinte, a gente no CRB1, ao longo desses anos, a gente atuou muito com fiscalização, particularmente na minha gestão, a gente fez um trabalho de fortalecer a fiscalização, direcionar a nossa estratégia em relação à Lei 12.244, e aí, para eu não me estender muito, falando tanto de coisa que a gente fez, eu vou preferir dizer aqui qual é o nosso plano pós-Covid, porque esse ano era o ano que a gente tinha preparado uma série de ações, né, com a expiração do prazo da lei, que não foi possível realizar por conta da Covid, mas a gente fez um planejamento estratégico da seguinte forma, de fazer o levantamento de informações agora, né, nesse período da pandemia, para que quando a gente retorne, nosso foco principal de fiscalização sejam escolas particulares, né, na região centro-oeste a gente tem mais de 10 mil escolas, dessas 7 mil e poucas são públicas, 2 mil e poucas são privadas, a gente não tem condição de fiscalizar 2 mil escolas privadas, muito menos 7 mil públicas, então a gente fez um recorte voltado para escolas maiores, porque
não adianta também eu fiscalizar uma escola que só tem ensino fundamental e, educação infantil, né? Que vai ser mais difícil implantar uma biblioteca ali. Então, a gente fez um recorte aí de mais ou menos 400 escolas pelo tamanho delas. Isso é muita coisa para fiscalizar, porque estão distribuídas nos 4 estados, né? Então, a gente quer... Essa é a nossa estratégia para daqui para o final do ano, esse recorte de escolas particulares com mais de, se eu não me engano, 60 ou 90 alunos no ensino médio, porque aí já dá um porte médio aí dessa escola ser passível de ter condições de contratar um bibliotecário, e assim a gente tentar tirar o máximo de bibliotecários desempregados para ativa, né? Essa é a nossa estratégia daqui para o final do ano, vamos ver se a gente consegue, e como a Gisele bem falou, é uma coisa que eu quero convidar a todos. Esse ano a gente vai abrir eleições para os CRBs, eu não posso continuar, porque eu já tive numa gestão anterior, então é fundamental que, para essa lei pegar, ou para qualquer outra lei pegar, que tenha a nossa participação, tá? Eu, quando entrei para o CRB, eu sempre pensei assim, né? Nossa sociedade tem tanto problema, a gente reclama, o que eu posso fazer para mudar? E a minha intenção foi virar conselheiro para poder contribuir de alguma forma nesse trabalho voluntário para a evolução da profissão, e tudo que eu tenho feito tem sido sempre em prol da biblioteconomia. Então eu espero que as pessoas se inspirem no nosso trabalho, porque a gente reclama demais, porque realmente as condições não são as melhores, porque falta dinheiro, falta pessoal e tudo, mas eu quero convidar as pessoas a participar, tá? E dizer que para em relação à Lei 12.244, a gente fez isso. Inclusive, até só para vocês saberem, eu peguei um caixa, quando eu entrei no conselho, de menos de 50 mil reais, e agora a gente já está com superávit aí, porque a gente fez uma gestão muito boa de recursos, e fiscalizou, conseguiu multas, e esse dinheiro eu poderia estar investindo, por exemplo, numa assessoria de comunicação, para dizer tudo que a gente faz, mas a gente preferiu abrir um concurso, contratar um novo fiscal justamente para quê? Para que a sociedade receba o nosso retorno, né? A gente fez essa economia justamente para ter um novo fiscal, para a gente ampliar a nossa atuação e conseguir chegar um pouco mais longe, principalmente nos estados fora do Distrito Federal, que tem sido que foi um pouco da nossa prioridade nessa gestão. Então, acho que era isso que eu tinha para contribuir. Estou à disposição aí para novos eventos, para falar um pouco mais também do CRB1 e do que vocês precisarem, tá joia? Fábio, muito obrigado. Se você precisar aí, viu, fique à vontade. Agradecer a parceria, viu? O diálogo foi super proveitoso. Gisele, você quer complementar? Colegas um pouquinho mais. Não, Gisele? Então tá certo. Eu agradeço a presença de todos, Luciana, Gisele, Fábio. Muito obrigado por topar participar da nossa live. Tá sendo um diálogo muito proveitoso. Hoje também foi esse almoço maravilhoso. Como diria uma professora minha maravilhosa, a Virginia Bentes, da UFC, não é? É um banquete, não é? No estilo do Platão, um banquete de conhecimento. Agradecer, muito obrigado, e fazer a propaganda da live de amanhã, que a gente vai contar com as presenças do Marcelo Oliveira, presidente do CRB7 do Rio de Janeiro, a Maria Antônia de Souza, presidente do CRB13, Paraíba e Alagoas, não é? E a bibliotecária aqui, minha colega de profissão de Fortaleza, Flávia Barros, que é bibliotecária da Escola Marista Sagrado Coração de Jesus. Não é? Quero dizer também que o Fernando preparou uma surpresa, não é? Devido à repercussão das lives em prol das bibliotecas escolares, da lei, não é? A gente vai ter uma live extra no sábado, não é? Também a live ia só até sexta-feira, a gente vai ter uma live extra no sábado, com a presença do presidente do CFB, o professor Dr. Marcos Miranda, e a
A nossa estrela da biblioteconomia, eu posso dizer assim, que é a bibliotecária e youtuber, que é também mestre e doutor em ciência da informação, Gabriela Pedrão, que é bibliotecária escolar e vem partilhar, não é, esse diálogo sobre as bibliotecas escolares conosco. Mais uma vez, obrigado. A gente se vê, então, amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.